Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei pra onde eu olho, porque eu nunca gravei assim nos Beverly Hills, nos Hollywood Way, entendeu? Galera, eu sou Michel Monteiro e eu estou de volta. Tá vendo isso aqui? Eu voltei a ser os próprios Jô Soares, mano. Vocês não estão entendendo. Eu gosto de entrevista e vocês sabem disso. Pra quem me acompanha há muito tempo, eu tomei um strike por causa de uma entrevista, isso é uma outra história. Mas hoje eu vou falar do que eu amo, que é viagem. Estou recebendo esses dois amigos aqui, galera. Eu vou direto ao assunto. Se você quer viajar, se você tem um projeto de viagem, preste muita atenção no que nós vamos conversar hoje, porque eu acabei de descobrir que tem pessoas tão loucas quanto eu, ou mais, que tem muitas dicas para dar para quem gosta de viajar. Estou aqui com Raul Paulin e Thay Paulin, e roda a vinheta que daqui a pouco eles vão se apresentar. Shalom, shalom, eu sou Thay Paulin, estou muito feliz de ser parte aqui dessa mesa, da gente poder falar daquilo que a gente ama. E eu amo viajar, eu acho que você que está assistindo esse vídeo deve ter esse interesse também. É muito bom cair na estrada, ainda mais com quem a gente ama. Shalom, shalom, aqui fala Raul Paulin. Michel, um grande amigo, é um prazer estar aqui compartilhando com todos vocês, que estão fazendo parte também de nós. E isso aí. Eu levo sempre esta frase assim, né, para dentro de mim, que é a melhor escola da vida que nós temos é o viajar, porque aí a gente aprende, né, aprende a se relacionar, aprende as culturas. Sim. E aprende tudo da vida, né? Muitas vezes eu, por exemplo, que viajei bastante. E vocês também, né? Vocês talvez sim, alguns sim, outros não, né? Mas deixa aí no comentário, né? Você vê assim, nossa, eu não consigo. Por exemplo, nós vivemos aqui na volta, em Vinhedo, né? Já estávamos há quanto tempo? 2 anos. Ainda não é 2 anos. Mas em Vinhedo, 1 ano. E nesse 1 ano e pouco, temos uma vizinha, né? Como que é o nome dela? Dona Anneli. Um abraço, né? Se tá assistindo o filho, a família, já né? Se inscreve, né? Vinhedo é pequeno, né? Deixa o like. E eu vejo sempre ela fazendo a mesma coisa e penso assim, nossa, quantos anos, né? Ela deve ter uns 80 anos. Ah, não, essa vizinha é a Dona Terezinha, a famosa Dona Terezinha aqui em Vinhedo. E penso assim, nossa, 80 anos, assim, morando num lugar só, né? Então, é isso ali, mas aí, eu, na minha cabeça, eu não consigo, assim, dimensionar, assim, ficar muito tempo num lugar só. A não ser que tenha um propósito, né? Sim. Né? Naquilo, mas sim, sempre eu vejo se viajar e fazer as conexões. Acredito muito nas conexões. Se nós estivéssemos aqui, nós estaríamos conhecendo o Michel, né? E dar um passo a mais. Mas então isso ali, estamos aqui. Que legal, galera. É o seguinte, eu os convidei porque eles estão com um projeto. Esse é um casal. Grave bem esse nome. Raul Paulin, Tainá Paulin. Raul Paulin, Tainá Paulin, projeto To Go. Tá meio enrolado aqui, mas vai sair, galera. Os vídeos nossos são sem roteiros, então vai que vai. Galera, o que é o projeto To Go? Posso começar? Pode. O To Go, ele nasce, né, o nome, quando a gente estava recém-namorando, tinha acabado de noivar, a gente se mudou pro interior, morava aqui ao lado, em Louveira. E nós tinha acabado... Romântico, meu amigo. Tinha acabado de ocupar esse prédio. E o Raul ia começar a dar aula. E a gente ficou assim, que nome a gente vai pôr na escola? Né? Ao mesmo tempo que a gente entendia, vamos passar e nos dedicar um tempo aqui, a esse ambiente, a essa cidade... Nós também não vamos ficar a vida inteira. Não temos um plano de carreira, de fazer uma franquia, coisa do tipo... Então, a gente pensou, vamos colocar algo que fale da nossa essência. A gente colocou Music to Go, né? Que era a música para o envio. Então, a gente começou a definir aquilo que é a arte que está em nós, que nós manifestamos de muitas formas, sempre com o foco e com a consciência de que ela precisa chegar em algum lugar. Sim. Né? O artista que fica com a sua própria arte não é artista. Não é né? artista. O sentimento do artista é divulgar, é compartilhar, é expandir. E a gente colocou esse nome. E aí muitas coisas aconteceram, começou a criar uma forma aqui dentro do estúdio. E quando chegou o momento que nós decidimos, a gente daqui a pouco vai contar sobre isso, mas decidimos fazer essa transição, a gente falou assim, vamos tirar só o music e fica to go.
né? Então, independente de quem nós encontrarmos, então, o nosso projeto e a nossa vida não tem uma classificação. Ah, é só para criança. Ah, é só para adolescente. Ah, vocês atendem somente pessoas mais velhas, ou só músico, ou só cantor. Não, a única coisa que eu toco é o terror na terra, não toco nenhum instrumento. E esse projeto também é para mim. Por quê? Porque eu identifico que eu possuo algo. Então, nós falamos assim, se a pessoa ela tem consciência que ela possui algo, ela pode enviar esse algo para algum lugar. E isso é o que as mídias sociais estão fazendo o tempo todo. Né? O seu like, o seu dislike, o seu comenta, o seu comentário, o seu compartilhar. É essa marca de você estar divulgando e enviando para muitos lugares. Então, basicamente, é isso. Isso aí. E então, dando continuidade, então passou um ano e pouco, né? A escola de música começou, né? Hoje em dia está bombando, está cheio já. Foi na verdade, foi uma continuidade do que eu fazia. Eu cheguei aqui há 10 anos, eu sou paraguaio, e cheguei há 8, 9, 10 anos já agora, para o Brasil. Aqui há quase 2 anos aqui em Vinhedo. E eu já trabalhei com várias escolas de música, né? Antes de eu ter chegado no Brasil, eu trabalhava como músico profissional. Aqui no Brasil eu vim e estudei. Fiz faculdade, né? Fiz licenciatura, um pouco de produção musical. E não trabalhei muito na minha faceta nova aqui no Brasil como produtor musical, mas trabalhei assim como professor. Sim. Então trabalhei lá no Sul, trabalhei como professor, uma nova experiência para mim, lidar com pessoas de todas as idades, né? E também foi para mim bastante interessante de poder ter esse contato com as pessoas, com a família, conhecer a história de cada um. Cada pessoa é de um lugar diferente. Passei por várias cidades também lá no Sul. Aqui também. Os gostos musicais também, a cultura é bastante diferente, né? Alguns querem tocar forró, outros querem tocar sertanejo. Legal. Alguém que gosta do axé, e assim vai, né? Música clássica. Então fui me alimentando de tudo isso que envolve um relacionamento. Eu nunca pensei que ia passar por isso, né? Eu sempre gostei de como artista, né? De poder sair, tocar e viver daquilo que eu faço minha produção. Mas isso me levou também para poder ampliar e poder expressar algo a mais que simplesmente poder dar um aprendizado, ensinar aquilo que é a arte da música, né? E então aí conheci a Tainá. E ela, por exemplo, uma facilitadora, uma mulher, eu falo que ela é aquele coringa, né? Que ela faz de tudo e tudo faz com excelência. E ela gosta de se relacionar com as pessoas, ela gosta de ajudar, de empreender, de conquistar de uma maneira assim absurdamente sobrenatural. Né? Eu sinto, quem conhece a Tainá sabe que a mão de Deus e o Espírito Santo está acompanhando ela naquilo que é uma realização, né? Porque a motivação dela é pura e sincera. Então, quando você tem uma motivação real, daquilo que eu vou fazer um trabalho social, não para eu ganhar um benefício, mas para que a sociedade realmente possa se beneficiar com aquilo, cara, as coisas acontecem. Com certeza, cara. E assim, eu os conheço há 3 meses. Eu conheci eles por causa de uma participação num podcast, mas a identificação foi automática, assim. Primeiro com o Raul e depois com você, que a gente começou a conversar mais, mas foi automática. E eu falo aqui de viagem já há algum tempo. Na verdade, eu falo de um monte de coisa, o canal é meu, eu falo do que eu quiser. E porque eu acredito que to go, por isso que eu me identifiquei, porque assim, seria legal eu falar só de bicicleta pelo fato de eu entender e gostar, seria, só que eu vou atingir só aquela galera. Só que não, mano, a gente sabe e a gente viveu muita coisa, então a gente tem que diversificar. Sim. Todo mundo tem algo para levar. Já figurinha devidamente roubada. O que acontece? Quando fala-se em viagem no YouTube, a galera vai no canal daqueles viajantes que fazem parceria com não sei quem, e aí pega Osmo Pocket, como você acabou de falar, da DJI, que custa hoje aí uns R$9.000, e o cara, eu quero viajar assim, não sei o quê.
e existe um processo para que você chegue naquilo ali. Sim. E o que eu percebo em vocês como um viajante experiente? Um viajante do futuro. Você teve... Os dois, galera, preste atenção nisso. Os dois têm uma experiência com viagem em outras culturas muito forte. Uhum. O Raul sai do Paraguai, dá um rolê na Europa e vem parar no Brasil. Coitado de você. A Tainá... Lorde. Tainá, ela teve na África, Tainá. Desenrola pra gente. Quanto tempo você ficou na África? Que país? O que você fez lá? Sim, eu fiquei no total 3 anos e meio, né? Saí com 18 anos da minha casa. Sempre falei pra minha mãe, quando eu fizer 18 anos eu vou sair de casa. Minha coroa não creu, não botou fé. E quando eu fiz 18 anos eu saí de casa. Não em um ato de uma rebeldia. Sim. Ou de uma... eu falei que eu ia fazer. Mas de um anseio que existia dentro de mim. E muito louco porque eu não tinha essas referências familiares. Ninguém que eu buscar da minha família viajou. Eu fui a primeira que viajou de avião, que foi para fora, que aprendeu um novo idioma, que se expôs a uma outra cultura. Minha família é bem tradicional, assim, bem... nela mesma, assim, isso é muito forte e eu amo isso também. Só que sempre desejei esse ímpeto de ir, velho, eu não sei o que vai ter, mas tem algo me chamando. Exatamente. Sabe? E eu acho que essa é a voz que a gente precisa ouvir, independente do que a gente decidir fazer, ou ser, ou viver. Existe uma voz interna que é a voz da sua consciência, da sua identidade, que clama para que você viva aquilo. Né? E todas as vezes que eu vou programando o meu cérebro a dizer não a essa voz, eu entro em uma frustração. Sim. Eu vivo a vida na receita de alguém, nos pés de alguém, e nunca assumo o que está dentro de mim. Né? E essa voz todo mundo escuta. Não é para alguns favorecidos ou privilegiados. Não, todos escutam essa voz. Eu acho que é isso que a gente tem ao favor. Hoje, se a gente pudesse falar de igualdade no mundo, falaríamos que a única coisa que é igual é o tempo, 24 horas a todos, e uma voz interna. Isso todos têm. Então, essas duas experiências é o que você vai ter que responder exatamente para não ter que prestar conta com esse tempo. E a conta é muito cara. Então, eu desde pequena, assim, sempre tive esse desejo, sempre fiz muita coisa na rua com os meus pais. Não éramos de nenhuma instituição religiosa, nada. Sempre como um valor familiar. Então, final de ano, por gratidão assim da minha mãe, ela sempre fazia ali uma ação social, a gente ia no centro e tudo mais, fazia algumas coisas. E isso foi crescendo dentro de mim. Quando eu completo 15 anos, eu assisto um filme e aquilo dilata algo no meu... Eu falo que é o meu espírito, né? Na minha mente. Era um filme, quem desejar assistir, chama Redenção. É um norte-americano, se eu me engano. Ele vai para... Ele envolvido com as drogas também, heroína e tudo mais, assim, um matador de aluguel. Fica preso, volta, depois tem uma experiência sobrenatural, consegue sair dessas drogas e vai fazer um trabalho social numa parte chamada Uganda, na África. Enfim, aí conta toda a história dele e eu assisti naquele filme, eu senti dentro de mim. Eu preciso viver isso. Eu assisti esse filme. É surreal, não é? E eu senti assim, eu vou fazer um projeto com crianças e adolescentes no Sudão. Caraca, com 15 anos. Quem com 15 anos? Não sabe nem onde fica o Sudão. Não. Não, eu fui jogar no mapa. Tem guerra civil desde 46 até hoje. É o país mais novo que teve a sua independência, né, em 2011. Hoje existe Sudão e Sudão do Sul. Enfim, 15 anos. E aí essa construção. Mas o meu plano era assim... como de muitos, talvez, que estejam assistindo agora. Não, quando eu completar 35 anos, que eu já tiver feito dinheiro, porque eu sempre tive mente empreendedora, eu pensava em abrir uma gráfica, eu ia trabalhar com aquela questão da estamparia, que eu aprendi do meu pai, e que eu ia fazer aquilo, outro, e tiver 35 anos, aposentar, levar um recurso e fazer revolução. Só que as coisas não acontecem no roteiro das nossas vidas. Ainda mais quando a gente diz sim a essa voz que está dentro. O inédito começa a acontecer, as conexões começam a brotar e as coisas acontecem. E aí, com 18 anos, eu tenho a oportunidade de ir até a África do Sul, né, sem nenhum recurso. Meus pais tinham acabado de se separar, assim, tudo improvável, sabe? Não falava idioma, nada que falava assim, é pra você ir agora. Somente uma voz que falava assim, é pra você ir agora. Sabe aquela voz forte, densa dentro de você que você fala, não posso perder essa oportunidade. E aí, fiquei 3, 4 meses conquistando, indo para o Farol.
vendendo jujuba, frigels, tudo que é coisa Que no legal. Farol. Levantei um dinheirão, assim, mais de 7 mil reais no Farol. Não tinha passaporte, não tinha nada, tudo eu tirei, assim. Descobri o que era a Polícia Federal, descobri tudo assim, ninguém... Não sabia de nada. E aí fui parar no rolê, lá na África do Sul, aí eu tenho o meu primeiro baque cultural, que eu acho que todo mundo que cruza uma fronteira tem. Seja essa fronteira uma fronteira de fato de um continente para outro, de um país para o outro, seja regional, seja do bairro, ou seja de um sentimento. Porque toda vez que eu acesso alguém, é uma fronteira que eu cruzo, né? Um território que eu não conheço, eu não sei o que o Raul vai demonstrar, Exatamente. não sei o que o Michel vai demonstrar. Então a viagem já começa aqui, né? Que não só as drogas produzem, mas a sua mente fértil produz isso. E aí... cruzei aquela fronteira, o primeiro baque existe brancos na África. Putz! O mundo pra mim caiu. O que o Google me ensinou não era real. Né? Entende? O que eu jogava no Google só aparecia aquelas crianças definhando. E eu não tô dizendo que não seja real, mas é um recorte. E nós temos que tomar cuidado com os recortes, porque esse vídeo vai ser editado e eu vou dizer pra você o que eu quero contar, né? E a história não é o que eu quero contar. A história é a história. É o que ela é, né? É o que ela é, não tem como extrair. E aí tenho esse baque, assim, da questão do apartheid, que para você que não conhece, pesquise, porque é a história que faz parte da nossa história. O apartheid, toda a segregação que teve entre brancos e negros, e toda essa luta que envolve Nelson Mandela. Enfim, fico ali para um mês fazer um intercâmbio, ter as experiências sociais e espiritual. Isso é África do Sul. África do Sul. Não saí de lá nesse primeiro mês. E uma voz dentro de mim, você precisa estar aqui para me te conectar ao seu propósito. Você precisa estar aqui para me te conectar ao seu propósito. E eu falava, putz, como que eu fico? Acabei de entrar na faculdade, tinha ganhado bolsa 100%, estava estudando, estava já no vestibular de uma outra, tinha montado a empresa já na documentação, meu pai tinha acabado de sair de casa, todo um rolê emocional dentro de casa. Eu falei, cara, não é esse o momento. Eu querendo falar para vós, não é esse o momento. Né? Mas não tem. E aí, chegou nos últimos dias lá, eu tomei uma decisão. É esse o momento. Voltei para o Brasil, na mesma madrugada que eu cheguei em casa, sentei com a minha mãe e falei, vou voltar. E vou morar. Você tá louca, não sei o quê. Tipo, não. E aí foi 4 meses traduzindo a minha experiência, que eu acho que é isso que entra também. Quando a gente cruza essa fronteira, você volta para o lugar da sua origem, porque todos voltam, em algum momento voltam. Olha eu aqui, galera. Você não pode ser snob ou egocêntrico, ou de se achar, caraca, eu vi coisas que você não viu. Não, você tem a responsabilidade de traduzir o que você viu. Eu acho que esse é o mais louco, porque a Disney sabe demonstrar isso em todos os seus filmes para criança, Sim. né? A experiência, o trauma que alguém, uma cultura viveu, depois tem que cruzar e depois tem que traduzir, enfim. E eu vivo essa experiência de traduzir para minha mãe, traduzir para minha família, uma loucura de vai morar na África. Uma jovem de 18 anos, uma cabeça enorme, tem tudo pela frente, não sei o quê. Minha mãe falava, você está abrindo mão do seu sonho. Você vai ficar frustrada, não sei o quê. Só que eu tinha visto algo maior, entende? Eu acho que esse é o maior BO das nossas vidas, é você enxergar algo maior e ter que abrir mão daquilo que você disse que era o seu maior. E a vida é isso. É hoje você descobrir algo novo e falar que o que você entendeu até o dia de hoje, tipo, já não é novo, não é suficiente, tipo, Exatamente. está aberto para esse novo. E eu acho que a viagem tem esse poder. Então, eu fico aí, volto para a África e fico 3 anos e meio desenvolvendo projetos sociais e muitas coisas rolam. Que legal, galera. E você, Raul Paulinho? Raul já é conhecido aqui do canal, tem um corte muito doido, a gente falando do funk aí. Se você ainda não assistiu, vou deixar o vídeo aqui no card, bem louco. Você sabe de onde veio a batida do funk? Se não sabe, vai lá. Inclusive, o Raul fala sobre rock também, pra você que gosta de rock. E, Raul, e a sua experiência com viagens aí? Você deu um rolê pela Europa, 15 países, é isso? Isso. Acho que eu falei um pouco Em off você falou. no podcast, eu falei no off Ah, também. falou também. Acho que falei aí, se você quer conhecer um pouco mais da minha história, eu falei, aí você pode ver um episódio para trás, no canal do Michel. Enfim, eu viajei bastante, então, desde que eu era para nascer no Equador, meu pai é argentino, eu e minha mãe é paraguaia, eles se conheceram, meu pai é jogador de futebol, ele jogava na Argentina, foi jogar no Paraguai,
Aí conheceu minha mãe, aí depois meu pai foi jogar para a Espanha e manteram, fala, né? Manteram um relacionamento. Imagina, anos 77. Quando eu nasci, 44 anos atrás. Sim, cara, não tinha nada. Hoje em dia, imagina, para se comunicar era por telefone e por carta, assim, né? Caro pra caramba. Mas um relacionamento, assim, um namoro assim, à distância, passou um ano, acho que 1 ano e meio. Meu pai foi jogar lá na Espanha. Aí ele voltou. Aí casou com minha mãe, né? Nasceu minha irmã. E aí meu pai foi jogar, tava jogando no Equador. Era pra eu nascer, e minha mãe falou, não, ele vai nascer no Paraguai. Então eu viajei, nasci no Paraguai e voltei pro Equador. Então já dei meus primeiros passos lá no Equador, a gente morava na praia. Nossa. Na Guayaquil. E a gente já caminhava meus primeiros passos na praia, por isso que eu gosto muito do mar. Somos dois. E aí comecei a viajar pela profissão do meu pai, né? Aí vivi no Equador, em Bolívia, um tempo na Argentina, Paraguai, em vários países, Guatemala também um tempo, Chile, não sei se falei. Enfim, depois meu pai foi sua carreira como treinador, aí ele ficou mais no Paraguai e começou a viajar sozinho. Aí continuou minha vida no Paraguai, aí fiz uma viagem na faculdade, uma viagem para a Europa, de mochila, né, desafiadora, estudar arquitetura, e aí a gente foi lá e recorreu 15 países. Mas foi absurdamente maravilhoso. Toda viagem você vê, quando você fala de viagem, você vê as pessoas querem ver, sim, querem conhecer o lugar, como você fez o caminho, mas dificilmente você vê assim uma realidade de entrar e conhecer a vida de uma pessoa. Entende? Então, por que essa pessoa está ali? Quais são os seus sonhos? O que ela está passando? Não. É mais, nossa, eu quero ver Paris, eu quero ver as ruas de Paris, quero ver a Torre Eiffel, eu quero ver o que se come lá, a gastronomia de lá. Às vezes você não conhece ninguém nesse rolê. Não conhece ninguém, mano. Pô, viaja, não fala com ninguém. De trás disso tá, o cara que está vendendo os tickets do metrô, por exemplo. Os tickets do metrô, sabe? Aquele que limpa a escadaria da Torre Eiffel. Você não sabe a vida dessas pessoas. Então, mano, quando você viaja, você conhece esses lugares, mas quando você tem uma mentalidade diferente, você faz amizade com essas pessoas. Quando você vai de mochila, cara, é o melhor. Porque você para no hostal, você fala aqui em português. Hostel. Cara, você conhece pessoas malucas de todo mundo. Sim. E você fala, nem sou tão doido. Nem sou tão doido. Não, exatamente isso, nem sou tão doido. E eles te levam para um rolê assim, maluco. Você está com pessoas burguesas, até como moradores de rua. E cara, e você começa a entender essa história. E essa cultura, esse folclore e tudo que eles vivem. É um universo. Aí você praticamente entra um relacionamento real. Sim, parece que os filtros caem, né? Sim. Então, é isso que me deu uma paixão de viajar. Eu pensei assim, um país que eu não queria nunca ir era o Brasil. Que isso, irmão? Falava assim, não, Brasil não é minha vibe. Nós não somos todos índios. Não é. E os índios são maneiros. Não é minha vibe, não. Cara, eu tô há 10 anos. Eu vim aqui, estou há 10 anos já. Entendi. Bebeu água daqui, já era, meu brother. Meus amigos gringos do Rio de Janeiro que o diga. Mas é muito louco isso que eu vou te falar, porque eu amo o Brasil. Eu amo essa terra. Mas eu também, um lugar que eu falava assim que nunca queria ir é Bolívia. Sim. Nossa, quando eu fui para Bolívia, cara, vocês precisam conhecer Bolívia. Bolívia tem tudo. Tem a parte da Amazônia, ali na divisa com Rondônia. Depois tem a parte andina, das cordilheiras. Nossa, maravilhoso. Tem a parte mais baixa do Chaco. Vocês precisam conhecer Bolívia. As pessoas também. Eu vejo assim um povo um pouco dormido, assim, né? Porque sim, Bolívia, por exemplo, ele perdeu, assim. Na verdade, aí vamos entrar em história, né? Também Paraguai, Bolívia, Brasil praticamente pegou toda essa parte ali, toda a parte mediterrânea ali do litoral. Tirou do Paraguai, tirou das guerras mais antigas. Sim. Mas, enfim, até os povos indígenas também ficaram mais fortes. Os guaranis para baixo, ficaram
para cima os incas. Então, essa terra maravilhosa, mas com uma identidade um pouco apagada que tem os bolivianos. Mas é por isso que a gente não reconhece. Por exemplo, o chileno não, o argentino não. Os peruanos, eles têm mais personalidade, mais atitude. Meu país, lutam. Por exemplo, o boliviano é como que está aí neutro, assim, sabe? O paraguaio também tem um pouco disso. O Paraguai sofreu muito. O Paraguai, você vai lá e você ama o Paraguai. Você ama as pessoas, a família, como eles te acolhem, a terra, tudo que representa, os costumes que tem o paraguaio. Só que você não reconhece muito porque o Paraguai, meio que a identidade do paraguaio está vamos falar, oculta, sabe? Por quê? Porque sofreu muito. Entendi. Sendo uma das maiores potências da Sudamérica, depois da guerra que a gente conhece aqui, a Guerra do Brasil, que na verdade é uma guerra de uma aliança de 3 países, mais com um que estava por fora, que é Inglaterra, Argentina, Paraguai e Uruguai, que o Uruguai no começo falou, vou apoiar no Paraguai, mas veio a usurpação. E foi um encontro e acabaram com o Paraguai. Desde aí o Paraguai não conseguiu se levantar. Quando a gente foi na última vez com o Paraguai com a TAI, a gente entendeu essa parte, esse lado assim. Então é muito louco porque hoje em dia a gente vê um pouco mais além. Então a nossa viagem já não é mais para ir a conhecer o lugar, além de a gente conhecer e desfrutar, é a gente entender o lado social, sabe, a cultura e também o espírito. Vou falar do espírito porque é o espírito que nos mantém e nos conecta com todo. Sim. Então que é o que a gente fala da energia, da vibra. Cheguei num lugar que energia boa, alta. Aquele lugar ali, viajei, mas não gostei muito do clima, as pessoas. Isso é marca do espírito, né? Que tá no ambiente, que tá nas relações, que tá em tudo. Cara, tem uma coisa aqui que eu gosto de falar pra galera, que eu tenho uma experiência, 2 tipos de experiências. Uma, viajar com recursos, né? E a outra, viajar como morador de rua, né? E então são 2 óticas. Como morador de rua, eu tive esses contatos pessoais que as pessoas geralmente não têm. Sim. Com o faxineiro, com quem faz o bonde subir, com quem liga o trem, porque geralmente eram as pessoas que me davam carona, as pessoas que me ajudavam. Então eu gostava muito de conhecer as periferias dos lugares. Eu estava falando para você hoje que eu andei 1.000 e poucos municípios no Brasil. E eu gosto das periferias, eu gosto do povo. E quando você faz uma viagem com recursos, você vai para ver o lugar, como o Raul disse. Mas seja um ou seja outro, eu sei que tem muita gente aqui que quer viajar. Pessoas que fazem parte de grupos que eu faço de viagem e quer viajar e faz exatamente o que você falou. Quando eu tiver 35 anos, tá ganhando um salário de não sei quantos R$1.000 e meu filho já tiver com 18 anos na faculdade, aí eu vou e a vida passa e ela não fez nada, tá? Exato. Mas a pergunta é o seguinte, por que você acha, vocês que estão lidando com pessoas, por que você acha que trava as pessoas? Por que em algum momento esse sonho, essa vontade fica para trás? Por que você acha isso? Eu tenho uma opinião, mas eu gostaria de ouvir de vocês. Quer falar primeiro ou eu falo? Eu vou falar só uma experiência. Então, acontece assim, eu vejo assim, sempre que vem uma ideia, é porque tem que ser realizada. Porque o tempo vai determinar os ciclos. Porque a cada minuto, a cada dia, a cada, vamos falar, semestre, ano, tudo vai mudando. Então, você pode ter... A gente estava conversando ali, né? Antes do podcast. Você pode ter uma ideia. Você já pode estar começando já a tua ideia. De eu vou viajar, vou ter meu motorhome. Eu vou viajar pelo mundo, vou fazer isso. Mas, cara, aí vai construindo... Na metade do processo aconteceu alguma coisa. Sim. Pode ser um problema de saúde. Pode ser... um relacionamento amoroso, pode ser um casamento, pode ser qualquer coisa que desvia isso. Sim. Então, é muito louco, porque eu vejo, a Thay falou, como já falamos aqui, vou esperar ter 35 anos. Por que vou ter que esperar ter 35 anos? Porque eu não posso fazer agora. Muitas vezes são grandes... Eu vejo que tudo é tomar uma decisão. Porque agora eu não posso viajar porque preciso terminar minha faculdade. Falta 3 anos.
Cara, em 3 anos, velho, pode mudar a história da tua vida, Com velho. certeza. Quando eu fui para a Europa de mochila, a gente foi, vamos 10 dias, mas a gente ficou 6 meses, ficou lá. E ia ficar mais. E eu tranquei a faculdade, né? Porque, imagina, eu tinha que começar e voltar para começar. Não, se dane, vou ficar aqui, ia ficar mais. Inclusive, ia ficar mais. E eu estava fazendo arquitetura. E na viagem, eu tomei uma decisão, não quero mais arquitetura, eu quero ser músico. Nossa, minha vida mudou completamente. Então, eu viajava, não viajava, fazia faculdade, não fazia faculdade. Aí essa faculdade nem continuei mais. Fui músico. Eu sei, dia por dia muda a nossa história. Então, eu vejo, você tem um desejo, mas tem que ter um propósito, né? Em tudo isso, para que isso seja edificador, edificante nas nossas vidas. Eu vejo que, na maioria das vezes, as pessoas deixam para trás os sonhos por não querer assumir, né, aquilo que nós nomeamos como fracasso ou incapacidade de realizar ou algo assim do tipo que... Medo. O medo. E nós estamos vulneráveis a todas essas coisas acontecerem, esses eventos acontecerem. Então, eu vejo que falta força, intensidade, né, da pessoa assumir, não, é isso. É isso que eu quero, é isso que eu vou fazer e é isso que eu vou assumir. E eu estava até falando com uma amiga ontem, ela falou assim, Thay, às vezes eu sonho algo, né? A gente começa a planejar e as pessoas se veem parte disso e falam, eu também vou junto. E eu fico no sentimento assim, não, como essa pessoa quer ir comigo? E se não for para ela ir? E aí eu não sei o que responder. Então a dúvida dela era, eu acrescento essa pessoa, agrego ela e assumo isso, mas e se não for para ela, se for só para mim? E eu falei, você não acredita que o próprio caminho, a própria dinâmica, expele quem tem que expelir? Exatamente. E acrescenta quem tem que acrescentar? E isso eu falo com base em uma experiência. Eu fui fazer um treinamento em São Paulo de sobrevivência em uma mata, fiquei 7 dias. E as fotos, cara? 7 dias. Você viu? Vi, pô. Meu Deus. Guerrilheira. 7 dias em uma mata lá em Sampa, exatamente com esse intuito de estar preparada para a viagem, né? Os lugares que eu estava me enfiando na África eram muito remotos e extremos. Eu queria ter percepção de ajuda, de APH, que é atendimento pré-hospitalar. Queria saber como lidar em zona de conflito. A África é um dos lugares que mais tem guerra civil. Então, eu queria saber reagir, sabe? Ter uma ação, não ficar paralisada. Sim. E eu fui fazer esse treinamento e eu lembro que nós tivemos todas as instruções e tinha um cara, assim, muito indiferente a todo o grupo, assim, a galera muito alinhada no que foi buscar, na experiência que queria ter. E um cara, assim, bem prepotente, com muita grana, médico e tal. Os militares lá deu as instruções de... A gente aprendeu práticas primitivas de obter fogo e todas essas coisas. E o cara, assim, mocufano, madeira no bolso, querendo ser o esperto da turma, tá ligado? Sendo que na vida real não tem isso. Não tem. Não tem, vou sempre andar com uma madeira no bolso. E aí, entramos pra mata. E eu lembro que assim que a gente entrou, a gente não andou nem 1 quilômetro dentro da mata. Teve enxame de abelha. Pegou somente o cara, velho. Tipo, você não vai. Só ele. Natureza, irmão. Uma trilha. Ele tinha uma madeira com mel. A gente tudo junto, assim, as abelhas pegaram só ele. Enfim, o cara ficou... foi medicado lá e tudo mais. Entramos, nos deixaram no meio da mata. A gente tinha que armar acampamento e começar a sobreviver. Era dividido em 3 grupos. O meu grupo... Olha o nome, era Botsuana o nome do meu grupo. Um país lá na África, que coincidência, né? E aí o meu grupo fez fogo. E o cara se sentiu, assim, afrontado, porque o time dele não fez. E não era uma competição. Sim. Entendeu? E ele se sentiu em uma competição. E aí falou, não fizeram fogo de uma forma honesta, fez a gente fazer fogo, apagar o fogo e fazer fogo de novo na frente dos militares. Enfim, a gente fez com fogo 3 vezes. E eles não conseguiram nenhuma. Depois a gente foi lá e fez fogo. Enfim, porque eu tô dando esse recorte. Depois esse cara, ele não conseguiu passar uma noite lá. Porque não conseguiram fazer fogo, não conseguiram ficar no frio da mata fechada. Sim. Fogo é vida. Fogo é vida. Assim como a água. Elementos da natureza são vida. E ele não conseguiu, ele saiu
E a menina que ele levou, que era a parceira dele, que ele levou de calça jeans, não falou que estava indo para um treinamento, simplesmente levou ela. Ela ficou 3 dias simplesmente para ele ver. Você quis me arregaçar comigo aqui, você foi o frouxo da história. Porque ela acabou ficando em um grupo diferente? Aham. Ah, Ela entendi. ficou. E, enfim, e por que eu tô falando isso? Porque a própria natureza, Se que é carrega. esse corpo gigantesco, esse ecossistema de conexões, espelha o que não tem a mesma intenção e os mesmos sentimentos. Eu já fui para muitos projetos sociais, como igrejas, como empresas, representar muita coisa. O meu coração não muda daquilo que eu fui para fazer. Eu lido com muitos sentimentos e contrário. E eu nunca fico no sentimento de estou perdendo ou estou ganhando. Ou eu levo ou não levo essa... Não, eu sei que a própria dinâmica vai trazer e vai levar. Então, eu acho que isso falta em nós. Consciência de que tudo na nossa vida é soberano, sabe? É superior a essa caixinha aqui. Exatamente. Superior a essa caixinha aqui. Entende? Superior às sensações e sentidos que eu tenho. E a viagem te mostra isso de uma forma muito clara. Às vezes você acha que ali vai ter um posto de gasolina e não tem. E você vai ter que render aquele caminho muito mais. Ou eu vou fazer a pé. Acho que ali vai ter um descanso. E não tem. Seu corpo vai ter que dar muito mais para não ficar exposto. Então você vai descobrindo dilatações que tem em você mesmo, né? E coisas que você é super limitada, que você não sabia que tinha. Então, eu acho que isso que falta nas pessoas, percepção da realidade. O que você vive dentro da sua empresa hoje não é a realidade do mundo. O que você vive hoje dentro da tua casa não é a realidade do mundo. O que você vive hoje dentro de você mesmo não é a realidade do mundo. Não é. São recortes do mundo. Entende? Então, uma vez eu fui fazer uma facilitação ali no Monte Azul, em uma favela lá em São Paulo, na Zona Sul. E lá dentro daquela favela é muito louca ali a estrutura que tem dentro de facilitação comunitária. E tinha um grafite pintado, era um favelado, com a cabeça a cabeça era um mundo. E estava escrito assim, ó, todo favelado é um mundo em conflito. E eu falei, mano, não só o favelado, todo mundo, todas as pessoas é um mundo em conflito. Exatamente. Então, você saber que você é um mundo em conflito já te traz a percepção de, cara, não está tudo resolvido, então eu preciso buscar essa solução, ao mesmo tempo que eu preciso entregar a solução. Então, eu acho que é isso que falta das pessoas, consciência de que não são o todo, que o seu recurso hoje pode parecer que não é suficiente, mas eu acredito que tudo que nós possuímos hoje é suficiente para o hoje. Exatamente. Nossa. Galera, que aula! Bom, é muito bom ter pessoas aqui contando o que eu vivi, só que elas também viveram. Porque, e por que eu pedi que vocês falassem? Porque quando eu falo, as pessoas pegam e falam assim pra mim nos comentários, eu até ouvi, mas você morou na rua, então se você passou fome, se você tiver um ovo pra você, tá bom, e tal. E eu falava assim, cara, eu preciso arrumar alguém que não morou na rua, mas teve experiência, sim. Então, se preparou. Na África, ele se preparou andando todos esses lugares. Quando ele era criança com o pai dele, Sim. já era uma preparação. Sim. Não é? Sim. Então, isso leva a gente a chegar aonde nós estamos hoje. O que eu falo muito no processo? Beleza, tive uma ideia, eu vou para Bangladesh. Beleza. O que você vai fazer para você chegar lá? Quais são as coisas e atitudes que você vai tomar no longo desse caminho para que você efetive isso? Total. As pessoas não pensam nisso. Não. Ela olha uma foto sua lá, igual eu vi lá, parecendo a Guerra do Golfo, O Rambo. e acha assim, nossa, que legal, uma menina novinha ali. Mas o que ela viveu até que ela chegasse naquele ponto? As pessoas, elas acham bonito o que a gente faz, às vezes até estimulante, mas existe um processo. Sim. Isso que vocês estão começando hoje, a gente vai entrar no projeto agora, eu não sei se vocês já planejaram coisas assim, mas vocês vão ter uma experiência que eu já tive, que é, tipo, um parafuso pode fazer a diferença da sua viagem, Sim. mano. Então, vamos lá. Nasceu o To Go, baseado nas experiências de vocês, e qual é o objetivo do To Go? O que vai ser? Vocês vão montar um tanque de guerra? Como é que vai ser isso? Basicamente. Terá que ser. Eu vou dar uma introdução Bora aqui lá. e a Tainá vai dar continuidade. Então, To Go, como falamos, né? Nós nos encontramos, né? Nos casamos e começamos aqui a empreender tudo que for... Na verdade, a gente não imaginou que ia acontecer.
Tudo que for telecomunicações, né? Sim. Nunca passou na... Eu, por exemplo, vou falar aqui, eu fiz uma faculdade anos atrás, tempo já. Eu sou formado em direção e produção de televisão. Foi há Sim. 84. Lá pelo... Não, é 2000 e pouco, né? Eu fiz uma faculdade de direção e produção de televisão. Nunca exerci. Terminou a faculdade, fizemos um clipe só, mas e acabou ali. Por quê? Porque eu sempre fui músico, né? Sim. Então, eu sempre trabalhei com música. Então, até agora, não faço nada de direção e produção de televisão, mas a Tainá faz tudo. Então, chegamos aqui, e aqui começamos a trabalhar para fazer o registro de tudo. Então, aqui o Bispo Betão, né, ele sempre trabalhou mais de 30 anos em rádio. Ele falou, não, a gente precisa ter uma rádio. Mas como que a gente foi, cara, do nada, como que vamos fazer uma rádio web? Mas como que é entrando, vendo o vídeo do YouTube, papapá, qual que são os melhores equipamentos, os melhores microfones, como que a gente vai fazer, qual aplicativo a gente precisa ter, a parte legal, o ECAD, tudo isso até que hoje em dia tem uma rádio Vinhendo Web, tem um aplicativo que você pode baixar, programação 24 horas. Além disso, já tem uma parceria com 2 rádios aqui, né? Rádio 97.5 e a 101.5. Sim, que são os programas de manhã e vai crescer. A ideia do Bispo é que a telecomunicações seja aqui, na verdade, esse segundo andar do prédio, seja o que hoje em dia é a V3, uma produtora, né? Sim. Estamos fazendo podcast, tudo isso que vocês estão vendo agora, todas as câmeras, tudo. Depois podemos fazer um off para explicar às pessoas os equipamentos. Tudo isso começou do nada, do zero, sem nenhum recurso. Nada de e nada. sem saber nada. E hoje em dia, e todo esse conhecimento estamos falando da edição de vídeos, assim, que fez a Tainá também, sem nada, sem nenhum conhecimento de nada. Hoje em dia ela tem um conhecimento até muito mais de pessoas formadas. Sim. Então, eu com a música, com a produção, a minha escola de música começou a minha escola de música, mas não somente a escola de música, já comecei a viver, ou seja, já a introduzir-me com a produção, não somente com a produção, mas já também com o resgate do próprio aluno, da própria vida. Só para resumir, assim, alunos com problemas de depressão, problema da família. Então, essa aula já com somente conversar, Sim. somente a música, né? Também o fato da palavra do Senhor mudou. E, por exemplo, vai ter um vídeo no nosso canal que é um grande testemunho, uma grande história da Victoria. Victoria é uma menina assim, tem 18 anos, com um dom assim extraordinário, mas guardado assim dentro dela. Ela sempre teve desejo, mas a timidez era falar muito alto. Sim. Aí, quando eu cheguei aqui, ela foi a minha primeira aluna. A primeira aluna, dei aula para ela de ukulele, depois foi para o violão, porque tem um conhecimento e um dom, uma aptidão absurda para a música, que começou a cantar. Quando começou a cantar, nossa, pensei assim, meu Deus, ia imaginar, a minha cabeça produtora é assim. Claro. Pensei, nossa, preciso gravar, preciso produzir. Perguntei para ela, cara, Vicky, tu gosta de compor? Gosta de escrever? Eu gosto de escrever, assim, eu gosto de escrever. Então. Aí, eu vou te ensinar a fazer uma música. Aí começou a fazer uma música já, maravilhoso, já gravamos, produzimos. Hoje em dia, ela já, agora semana que vem, dias atrás, ela viajou para Boston. Ela vai fazer faculdade de música lá na Berkeley, que é a maior faculdade de música, que qualquer um não entra ali. Conheço, pô. Então, não, ela já está aí, já está na Berkeley, já tem música produzida, ela vai ser produtora musical, cantante, que talvez não volte nunca mais. E aí pensei, nossa, uma história foi transformada através desse projeto. Então, famílias também foram transformadas. E então, pensei assim, não, a gente precisa dar... E pensamos, um dia conversando com a Thay me apresentou uma amiga lá no Peru, vendo assim, não somente ela, mas pessoas assim que têm esse talento, esse dom, mas não tem uma oportunidade para poder, sei lá, para poder gravar, produzir, ou talvez acreditar que aquilo que ela tem poderia alcançar alguém e poderia ser uma referência. Sim. Que poderia, tanto a vida dela ser transformada, como a vida de muitos. Então, a gente vê assim, com a parte da música, da produção musical, e não simplesmente com isso. Apareceu o Carlos Lucas, a Farlands,
Eu estou escrevendo um livro, o Michel escreveu um livro. Você pode pensar assim, não, uma pessoa inteligente, mas nunca você pegou um lápis para escrever, cara, já registrou um livro. Quantas pessoas existem no mundo por aí que tem uma história alucinante para contar? É isso, cara. Porque a gente poderia registrar e poderia transformar a vida de tantas pessoas. Exatamente. Mas eles simplesmente não sabem aquilo, assim como eu contava minha vida, meu testemunho, como eu consegui superar o mundo das drogas, né? Que não é muito fácil, Michel sabe. Não é um caminho muito simples. Há 10 anos já que estou em pé, né, limpo. E então, quando eu contava tudo que eu vivi, as pessoas falavam assim, nossa, mas você precisa escrever um livro. Na minha cabeça, escrever um livro, cara, é uma história assim, muito comovedora de superação. Até que um dia eu tomei uma decisão, vou escrever. Sei lá, eu vou fazer assim como viajar, né? Eu quero viajar para a Europa, mas você está desempregado, por exemplo. Você toma uma decisão e aí você vai e aí se abre os caminhos. Quando você toma essa decisão. Então, nossa decisão foi assim. Vamos fazer. O que vamos fazer? Vamos levar esse estúdio. Aí eu pensei, eu tenho um computador, eu já tinha comprado uns equipamentos para poder levar o estúdio em outro lugar. E aí mas por que a gente não faz tipo uma van, um motorhome, assim, estúdio? Nossa, um estúdio. E aí começou as ideias. Que legal, cara. Então, nossa ideia foi pegar uma van e não fazer um motorhome, né? Mas sim um estúdio móvel. Talvez a gente possa viver ali, mas nosso foco não é viver. Nosso foco é viajar e encontrar talentos, assim, escondidos, seja para registrar, seja música, seja livro, que tem a parceria com a Farland, seja a voz dela, seja um canal do YouTube, seja o que for, mas poder registrar a história dessa pessoa que vai mudar a vida dela e a vida das outras pessoas. Tainá? Se eu pudesse definir quem sou, definiria que o meu espírito tem um instinto de caçador, né? E eu gosto de uma menção da Bíblia que fala que a mulher, ela é como uma leoa. E a leoa, ela tem esse espírito, esse instinto pela caça, né? E eu acho que esse instinto, esse espírito te leva, assim, você não consegue medir as consequências, porque caçar é se expor, né? E você não mede essas consequências, não porque você é imaturo ou inconsequente, mas porque você sabe que aquilo que você vai obter é muito valioso. Entende? Aquilo vai mudar, aquilo é necessário para que haja o depois e depois e depois e depois. Então a mãe leoa sabe que se ela não volta com a caça, ela não entrega aos filhos, né? O caçador da mesma forma. Então cada um está caçando algo e não no sentimento de usurpar ou de violar o outro, mas num lance que eu sempre vivo. Eu falo que me conta o seu sonho, mano, que eu vou te ajudar a ser real. Eu tenho essa força de mobilização e de facilitação. Tenho, está em mim. Se eu pudesse só fazer isso na minha vida, eu faria só isso. Então, onde você me coloca e eu tenho uma conexão real, velho, eu vou mover, né? Não porque eu sou melhor, não, mas é porque eu vou estar contigo e eu vou amar isso até o fim. Até o fim. Então, a gente criou um amor pelo entendimento que a gente teve do poder de um registro, né? Hoje, eu tenho amor pela palavra de Deus, mas alguém um dia parou para registrar. Sim. Né? O conteúdo que eu obtenho, que eu aprendo, alguém parou para registrar no YouTube ou escrever em um livro. Então, o registro muda vidas, percursos, tira a pessoa de miséria, coloca pessoas em misérias. Uhum. Então, tem um poder de convencimento e de manipulação gigantesco. E a gente começou a ter esse reconhecimento, né, da frequência da voz, como as pessoas conseguem se conectar, a experiência do rádio, de como alguém só de te ouvir já parece que é seu amigo, né? Ou só de você ver e falar. Então, as cores, as formas, as imagens. E eu na África já estava com essa brisa. No entanto, que na África eu comecei a me especializar com a parte do design gráfico para ajudar projetos sociais com a imagem. Então, eu ia lá para Moçambique, em um lugar super pequeno, um projeto surreal. Ninguém conhecia.
Aí eu criava o logo, criava os encartes, tudo para eles, assim. E eu comecei a entender, cara, se a pornografia consegue destruir casamentos, alianças, amor e tantas coisas, significa que a imagem tem um poder muito forte. Sim. Porque é só uma imagem. Só uma imagem. O marketing. Eu vou em um mercado, hoje uma imagem me convence a comprar e eu fico compulsiva à compra. Então, a mesma forma que tem o poder de gerar desequilíbrios da minha natureza, também tem o poder de devolver à minha vida um equilíbrio. Então, eu falo assim, eu vou viver para isso. Eu quero, o que eu for produzir de imagem, até quando eu produzir, quero para isso. E quando eu me caso com o Raul, ele tem esse lance muito forte, e a gente assume esse espaço, a gente sempre fala, a gente não consegue fazer nada meia boca. Né? Se eu for fazer igual, faz meu logo, eu vou fazer com o melhor que eu sei hoje. Muito obrigado. Talvez se eu for fazer o seu logo hoje, eu ainda vou fazer melhor, porque eu aprendi algo novo. Então, o artista tá sempre nisso, né? Nesse de olhar para aquele e falar, meu, que merda que eu fiz. Mas a gente começou a pensar nisso. E quando a gente vê a nossa vida em movimento, a gente começou a conversar. Cara, imagine todo lugar remoto que a gente for, lá pro beco no Peru, que eu acabei parando lá pro beco do Equador, lá pro beco do Paraguai, lá pro beco do Nordeste. Caraca, eu vou ter que montar de novo um estúdio e montar uma estrutura, ir atrás, e é árduo. Né? E é tempo. Então a gente começou a pensar. Essas pessoas começaram a surgir. Nós começamos a produzir e ajudar essas pessoas. A gente pensou, imagine. Aí entra o IC. Tem gente que entra no IC e cai em uma profunda nostalgia ou procrastinação, né? IC, fica só naquilo, IC. Eu não. Quando eu entro dentro do IC, é uma imaginação profunda que eu falo, mano, e se? Aí o sorriso já vem. E se isso? Aí já começa. E executar. E a gente começou. E se nós tivéssemos um estúdio móvel? E se a gente conseguisse pegar essa estrutura que a gente tem, colocar em 4 rodas e rodar? E se em cada lugar que nós conseguíssemos registrar aquela voz e chamar amigos para promover isso, para ver isso, são olheiros. Sim. Essas pessoas podem divulgar para o mundo inteiro o que um The Voice da vida faz, o que um Fama faz, o que... Entende? Mas chegar até lá é super difícil. Por que a gente não encontra essas pessoas que ninguém quer encontrar? Por que a gente não caça essas pessoas? Porque caçar não é você ir no óbvio. Caçar é você colocar esforço. Sabendo... Porque é o seu instinto, né? O seu olfato. Tem alguma coisa aqui. Igual na Vicky. O Raul, como um produtor, tem um instinto, um faro ali. Ele sabe quando tem um talento. Nada mostra que é um talento. Nada super mostra. Tímido, se esconde, não consegue falar, não sei o quê, a voz não sai, não sei o quê. Mas o instinto dele não engana ele. Porque está conectado com a natureza dele. É como um empresário olhar outro potencial de empreendedor. Olhar um jogador ali, né? O pai do Raul, ele olha um jovem de 13, 14 anos e fala, esse aqui vai ter futuro. E ele pega e manda pro olheiro. E o olheiro vai e produz esse cara e lança esse cara e o cara joga e faz sucesso. Entende? É um instinto. Você como, sabe, mano, aquele movimento, o cara não fez tudo, mas... Tem uma essência. Tem uma essência. Todos têm isso. Todos têm algo um instinto que consegue... Tem. Só que a gente não usa, né? A gente não quer dispensar essa energia a isso. Mas a nossa vida hoje se baseia totalmente a isso. Mas quando você vai ganhar? Cara, o prazer de viver a missão das nossas vidas. Isso as pessoas não entendem muito. Quando você faz algo que você gosta muito... Cara, o ganhar, não sei nem em que plano fica. Porque a coisa acontece tão naturalmente. Você tá ganhando tanto. Tá ganhando tanto que você nem se preocupa com o que vai ganhar. Total. Né? E eu passo por isso como professor de dança, como, né, diretor e tal, que é ver um talento ser lapidado, né, Raul? Esse processo é uma coisa muito legal. Quando você inicia um projeto de audiovisual aqui, você vê aquilo andando, você deve ter a mesma sensação. Sim. E eu acredito que a caça será muito próspera, porque é muito talento escondido. Muito. E a gente começou a pensar, meu Deus, e se em cada lugar que nós... Assim... Encontre alguém. Cheguei agora na Bolívia, encontrei alguém, produzi. Cheguei agora no Peru e produzi. No final de um ano, eu consigo fazer um álbum inédito. Inédito. Entende? De vozes latinas, de cultura latina. E não só isso.
Porque daí entra também a nossa questão empreendedora. Cada lugar que eu vou tem uma artesania. Cada lugar que eu vou tem uma maneira das coisas acontecerem. Sim. Você pode conectar de novo braços e ferramentas de fazer daquilo ter uma mobilização e recurso. Lá em Moçambique, eu fui para uma região, eu fiquei na capital, chamada Maputo. Dentro de Maputo tem uma região que você só atravessava de balsa. Recentemente fizeram uma ponte, que agora você consegue ir de carro. Antes só de barco. E chama Catembe. Catembe tem as melhores praias do mundo. Você encontra gringo dando entradas em toda hora. Gringo na balsa a rodo. Entende? Mas naquela questão do viajante que quer ir para usar o lugar. Entende? Então, aquela comunidade não se desenvolve. Porque o turismo ali é muito sazonal, é muito segmentado a um período do ano, não desenvolver os talentos da região. Sim. Não, eu tô abusando eu tô usando uma única coisa, então eu acabo abusando do todo. Exatamente. Né? Porque aquela pessoa que tem um outro ofício, ela não encontra uma outra forma de trabalhar, então ela vai se encaixar dentro do turismo porque é o que tem visitação. É o que tem. Então você vê assim, Moçambique, eles não produzem nada. Tudo que chega em Moçambique vem da África do Sul. Então, tudo é muito caro. Um creme de cabelo, lá eu assumi meu cabelo cacheado e sofri, velho. Eu tinha que pedir para amigos meus que iam para lá levar creme, porque em Moçambique mesmo, um pote lá de creme, R$150 um salão online. Que isso? Quem usa 150 conto? Ninguém usa. Vai usar sebo no cabelo. Cara. Entende? E só eu que tenho cabelo como eu, porque eu sou brasileira? Não. Muitas lá têm um cabelo cacheado. Sim. Crespo, que um creme desse poderia atender muito bem. Só que como eles não produzem nada, não tem empresas e cooperativas em Moçambique gerando isso. Claro, eu não vou ser aqui ignorante e falar em Moçambique inteiro. Não, estou falando nessa região toda ali, da Catembe, de Maputo. Não tem. A única coisa que é forte é a pesca, mas ninguém vive todo mundo de peixe. A minha geração não tem mais pescador na minha Exatamente. geração. Entende? Então, a pessoa que viaja e olha somente o mundinho dela, o interesse dela, cara, você está alimentando um câncer. Porque talvez aquele lugar não vai subsistir. Vai entrar em algum momento a linha da pobreza, uma grande miséria, um colapso. Você chegar no Guarujá e ter, parece assim, Broadway, né? Tipo, os cenários, assim, de teatro e de produções, porque é isopor, uma grande produção, então toda hora ali é super lindo, mas para trás uma favela, um morro gigantesco, a galera no farol. Isso é o mundo inteiro, em todos os lugares. Por quê? Porque olhamos um único espaço, falando que só tem beleza ali. Sendo que a beleza está em todo lugar. Todo lugar. Então, se você hoje começar a inverter a sua rota de viagem, seu roteiro ali de viagem, você vai descobrir coisas que você não estava pronto a encontrar. Surreais. De lugares lindos no meio do nada. Isso. Né? Lugares feios no meio do lugar lindo. E isso é maravilhoso. Eu costumo dizer que o viajante ele tem que estar com o coração aberto, né, Raul? Ele tem que estar com o coração aberto, porque você não sabe o que vai acontecer. Não adianta você tentar prever, não, porque o universo vai se encarregar de te provar o contrário. Não é? Nem o guia consegue. Não consegue, não tem como. E assim, a viagem é uma coisa muito legal. Sim. Eu costumo dizer que viagem mesmo é melhor que a onda do álcool, no meu caso, da droga. É uma coisa muito legal que eu acho que todo mundo tinha que experimentar pelo menos uma vez na vida. Eu sei que o que a gente vive hoje é um pouco complicado das pessoas ficarem saindo e tal por causa da vida. Mas, se você é desprendido das coisas, faça eu costumo dizer tem um canal chamado Turismo no Pé de Chinelo. Eles provaram que dava para viajar com quase nada. Um casal de Vassouras no Rio de Janeiro montaram 2 bicicletas e o sonho era conhecer Buenos Aires. E eles não tinham grana e eles foram de bicicleta. Vários perrengues eles passaram. Hoje eles estão numa van, rodando o mundo. Olha só. Mas a primeira experiência foi lá. Passaram muito perrengue, você vai passar. Não vai ser sem dor. Né? Uma viagem, assim, uma primeira viagem para você viver o que a Tainá falou, o que o Raul falou e o que eu vivo ou vivi. Não é fácil. Até o que a gente vai enfrentar agora, né? Sim. Você tem um estúdio em um lugar onde a sua internet é estável, você tem amigos em volta, né? Você tem alguém que você fala, seu cabo não está funcionando, você vai
ter um estúdio móvel também não é só as coisas simples. Ter o carro em si, o seu próprio carro aí, da sua família, dá vários BO, várias zicas, imagine rodando toda hora. Então, o estilo que vivemos foi um estilo, a gente já sabe. A viajar de mochila, o hostel que você pode pegar. Lá, lá. Agora, viajar com uma van já é outra parada. Aonde eu vou estacionar? Né? Eu vou poder entrar? Tem lugar que você não vai poder entrar. Exato. Né? Então vão vir muitos outros BOs e coisas que a gente vai ter que se adaptar. E demorou. Galera, muito bom conversar com vocês. Nossa. Galera, assistam esse episódio. Passem para todo mundo que vocês conhecem, que tenha vontade de viajar. Todo mundo tem um maluco dentro de casa. Sim. Sua mãe descobriu dela aos 18 anos. A mãe do Raul descobriu em algum momento que ele queria voar. A minha família descobriu porque eu sumi. Já teve até missa de 7º dia para mim. Meu Deus. Tô te falando. E eu desapareci, todo mundo achou que eu morri. Eu tava rodando um planeta Terra. Todo mundo tem um. Sim. Só que assim, hoje eu não defendo a pessoa sair na loucura, não. Você quer ir aonde? Eu quero ir lá pra... Como é que é o nome? Mambembe? Catembe? Catembe. Nossa, eu assisti um episódio, a Tainá falou da melhor praia do mundo, meu sonho é conhecer a melhor praia do mundo. Beleza, começa a se planejar pra ir. Eu, no nosso canal, tem um vídeo antigo que eu gravei quando eu fui pra lá. Eu fazia um trabalho na África do Sul, 200 crianças. 200 crianças... Ó, meu amor. 200 crianças na África do Sul. E, assim, a questão do dinheiro era muito forte. Assim, na cabeça das crianças. Eu atendia de 4 a 12 anos. E tudo pra eles, assim, dinheiro pra mim, não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá. E eu lancei um desafio pra eles. Coloquei uma caixa. E eu falei pra eles assim, ó... contava uma história e tudo mais. Falei assim, vocês vão colocar o dinheiro de vocês nessa caixa. Quanto vocês quiserem trazer, vocês vão colocar no final do ano. Esse dinheiro que tiver no nosso cofrinho, nós vamos fazer uma festa. Uma festa pra vocês, com brinquedo, com comida. Vai ser uma programação totalmente diferente. Uma festa fantasia, não sei o quê. Mano, todo programa com eles colocavam dinheiro lá, na intenção de ter algo pra eles. Faltando 3 semanas, assim, pra essa festa ter que acontecer, eu cheguei neles e falei assim, fiz eles escolherem. Mostrei pra eles a realidade de Catembe, as crianças que a gente atendia lá. Não tem roupa. A roupa, ela começa a definhar no corpo, cheio de buraco, a criança com a bunda toda pra fora, aquele rasgo gigantesco. Umas coisas surreais, assim, que você olha e você só chora e você não sabe. E você fala, mano, que mundo louco é esse, velho? E aí você passa um gringo assim, gastando a rodo com prostituição, com loucuras. E cada um gasta seu dinheiro como quiser, sabe? Claro. Cada um vai prestar conta também do que gasta e do que faz com aquilo que recebeu. Mas de você ver como as coisas são tão desiguais. E aí eu fiz um recorte, fiz algumas imagens para eles, levei para minhas crianças e falei assim, ó, nós temos esse total, contei, nós temos esse total. O que vocês preferem? Que eu faça uma festa para vocês, tal dia, ou que eu pegue esse dinheiro e compre lanche e comida e roupa e mande lá para Catembe? Mano, esse dia eu morri de chorar. E eu falei assim, levanta quem quer que eu leve o dinheiro para Catembe. Ficou um silêncio, um olhando para a cara do outro, né? Aí, só minhas cabeças de bombom. Eu falo que eram meus bombonzinhos, tudo pretinho, carequinho, assim. Levantando. E as professoras que são de lá, assim, chocadas, né? Porque são da mesma cultura. Sim. Tipo assim, mano, o que aconteceu com essas crianças? Abduziram elas. E o mais louco de tudo isso, mandei esse dinheiro pra Catembe e agora eu falei assim, agora a gente vai fazer essa festa acontecer. Surreal. Mano, a gente conseguiu tanto brinquedo. Tanta coisa boa. Criança saindo com boneca do tamanho deles, assim. Doce até gincana e voluntário, programação. A gente ficou ali 5 horas de festa com as crianças. Então, assim, as duas partes ganharam. Sim. E nesse vídeo eu mostrei um pouco, assim, de Catembe. Por que eu tô falando isso? Porque parece, às vezes, assim, que não tem como mudar, ou que a gente tá sozinho, só a gente pensa diferente. Mas cultura é uma construção, é o cultivo de algo. Sempre que você coloca amor, é aquilo que tá regando e é aquilo que tá sendo cultivado. Em algum momento, aquilo que você cultivou vai te surpreender. Né? E a viagem, ela traz isso em nossas vidas. Às vezes a gente rodou e parece que só foi uma experiência, mas daqui a pouco aquilo volta, aquela experiência ela volta e ela te surpreende. Aquela vivência, né? Você fala assim, mano, eu vivi isso. Ontem você, no seu podcast, tipo, mano, o cara não sabia daquilo. E essa é
essa é a coisa mais linda da vida, sabe? Ai, velho, não consigo nem explicar, assim, mas é o que vai te dando um ímpeto de, mano, agora eu quero algo maior. Maior. A sua ganância sempre vai ser naquilo de gerar uma relevância cada vez maior, né? Exatamente. Então, eu gostaria até de abrir aqui para um convite. Nós estamos agora na mobilização desse espaço. Nós contamos tudo isso como um e se. Porque é real. Se é real dentro de você, se você consegue imaginar, já é real. Sim. Agora você precisa encontrar as pontas que vai te ajudar a colocar a mão na massa, né? E nós estamos encontrando essas pontas. Então, nós queremos te convidar, nós abrimos um financiamento coletivo, né? Onde todas as pessoas vão ter a mesma recompensa, independente se você entregar R$100 ou R$100 mil. Nós colocamos esse extremo lá. Por quê? Porque nós não acreditamos que as pessoas precisam ter de nós, receber de nós de acordo com o que elas dão. Não. E quando... Eu acho que isso é louco, quando a gente fala que Deus tem um amor incondicional, ele não consegue... para esse que é bonzinho, eu vou entregar muito. Para esse que é malzinho, eu vou entregar pouco. Não. Ele não consegue se diminuir, porque ele é o amor. Então, nós estamos entregando aquilo que nós somos e aquilo que nós temos para todos que se relacionarem conosco. Independente se você entregar hoje R$1, você vai receber o nosso livro da história do Raul e todas as loucuras de uma frequência. Você vai receber um convite. Nós vamos fazer um evento presencial aqui em Vinhedo, tanto do lançamento do livro, quanto um show e uma apresentação, uma palestra. E você vai receber um voucher de desconto para um e-commerce, onde você vai poder consumir qualquer produto com um voucher de desconto. Então, isso é o que hoje nós temos. E se você está nos ouvindo e tem algo a ser ofertado, que a gente pode ofertar também a essas pessoas, você pode nos contatar o Michel. Enfim, tem muitas ações. Se você tiver uma van e quiser dar essa van, vai ser muito bem utilizada. E eu sei que a galera que está aqui no meu canal, que anda de bicicleta, tem gente aí dos motorhomes e tal. Eu sei que tem muita gente que tem carro parado. No Brasil, isso é muito, muito, porque eu já andei com pessoas que descobrem um carro lá não sei aonde, está parado há 4 anos, ele pega e transforma num motorhome. Então, fica aí a dica, se você quiser dar um destino legal para o carro que você acabou não usando. Sim. Fique aí, vai estar entrando aí a rede social. Se inscreva no canal To Go, que você vai se surpreender com a qualidade e com as histórias que ali serão contadas. A gente quer colocar muita coisa legal. Estou muito feliz. Já corram lá. Acabou de assistir esse episódio, corre lá no To Go e assiste o último vídeo que vai estar lá, que você não vai se arrepender. Não é? E quem quiser achar vocês na rede social, aonde procura? Tudo tá como To Go Estúdio Móvel. A gente viu que não tem essa questão do estúdio móvel em 4 rodas. Tudo que tem de registro na internet como estúdio móvel o próprio estúdio de gravação que as pessoas levam para poder registrar um evento, né? Mas não assim em rodas, assim para sair. Legal. Com essa missão, com esse propósito. Então a gente está sendo... É o inédito, estamos sendo pioneiros. Eu gosto e dessa queremos palavra. que muitas pessoas façam isso. Sim. Imagina se encontrar aí, ter umas live sessions dentro do... Não é? Com certeza. E eu deixo registrado aqui, em algum momento eu vou encontrar vocês aí nessa América Latina aí, porque vocês sabem que eu sou viajante. Dia 27 agora, a gente está saindo de viagem. Nós vamos para Bolívia e vamos ao Peru. Vamos passar em 4 cidades, vamos parar por alguns dias, exatamente já para estabelecer essas conexões, para que essas pessoas que estão lá possam tirar todas as objeções que ainda existem dessa comunicação, discernir quem somos e para que estamos indo, né? E também para que a gente tenha conteúdo para apresentar a futuros ajudadores e apoiadores. Nós acreditamos que o apoiador ele é essencial para qualquer missão, para qualquer projeto, né? Ele não pode ser a única fonte, claro, mas ele é essencial. Qualquer pessoa que tiver algo que pode entregar e possa suportar de certa forma é super válido para qualquer projeto. Então, faça parte de projetos missionários, sociais, na sua igreja, na sua empresa, na sua comunidade, na sua família, no seu condomínio. Um livro que você não usa mais pode mudar a vida de uma pessoa. Exato, né? Se a gente começar a mobilizar essas coisas que estão paradas. Então, nós também nós somos os loucos, porque a gente tem que fazer essa captação. Nas nossas contas está dando 7 conto,
né? Sem contar hospedagem e alimentação, só de passagem. Nós vamos fazer dia aéreo e terrestre por ônibus, então vamos registrar esses dias. Queremos fazer esses vlogs fazendo coisas loucas, assim mesmo. Que legal. Loucas não para causar na internet, mas aquilo que a gente acredita e que nunca filmamos. Sim. E agora a gente quer filmar para poder inspirar. Então é isso. Muito legal. Galera, que bom. Não foi marcado e é isso. E, eu acredito nesse YouTube, onde as coisas aconteçam. Sim. Eu não uso roteiro para nada do que eu gravo. Porque eu acho que a experiência da pessoa tem que ser a mesma que nós estamos sentindo aqui agora. A gente fala de uma coisa muito natural pra gente. Sim. E eu quero que torne natural para outras pessoas também. Muito obrigado pela disponibilidade. E tamo junto, mano. Bora fazer esse to go aí, Raul. Sim. Obrigado, Michel. Isso aí, galera. Então, imaginação é tudo. Porque a imaginação, quem tem imaginação, ele consegue sonhar. E tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível. Então, se você acredita naquilo que você está imaginando, e é teu sonho, você pode trazer a existência. Sim. Sem importar se você tem ou não tem, se é o tempo ou não é o tempo. Porque assim como você falou, eu quero ir para Buenos Aires, aí você, o que eu tenho? Eu tenho uma bicicleta. Você vai lá, chegou a Buenos Aires, hoje em dia tem uma van, tá rodando. Então você não sabe o que a dimensão que tem atrás daquela barreira que você precisa vencer. Sim. Então é simplesmente ousadia, acreditar firmemente naquilo que você crê, seja uma viagem final do ano, ou seja mudar a sua vida. Sim. Porque tem muitos que falam, estou cansado de trabalhar 8 horas por dia, por um salário, assim, cara, eu preciso viajar, preciso fazer... Então, cara, tem essa ousadia. Eu conheço amigos que o sonho dele era passei com 3, 4 anos, eles pensando assim, a gente quer ir para morar para Irlanda, e foram investigando, não, mas será que vai dar? A gente tem um trabalho bom, e se não dá certo lá, até que um dia falaram, vou jogar tudo pro lixo, vamos lá. A gente tá morando lá, já está vivendo muito melhor, cara. É muito louco isso, muito louco, já morando lá, voltando, ajudando a família. Cara, então, se jogue, como aqui a jogada Tainá, se jogue e vai atrás dos seus sonhos. Isso aí, meu tchau aqui pra vocês é: viaje todo dia, viaje toda hora. E se possível, viaje. Como que é isso, Thay? A viagem tá aqui. Se você tá pensando, se você tá imaginando, você já está lá. Você já está desfrutando, você já está construindo esse caminho, você está desfrutando. Parece muita brisa, porque é. E eu instigo em você essa ousadia hoje. E, se possível, como o Raul falou, escreva um roteiro também e viaje da forma tradicional. Mas tenta esse absurdo de viajar aqui, porque é a melhor viagem da vida. Bom, sem mais palavras, meritíssimo. Muito obrigado a você que assistiu esse. Assistam outros vídeos do canal, dá uma força. Se você não é inscrito, se inscreva. E já corre lá no To Go que vocês vão se surpreender. Valeu, galera, e até o próximo.